O canal daqui a pouco vira só de One Piece. E eu acho que muitos de vocês nem iriam reclamar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente falar sobre um momento muito especial de One Piece, o momento mais desesperador do anime. Aquele que te deixa sem fôlego, achando que coisas terríveis podem acontecer e elas às vezes acontecem. E a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. O Arquipélago Sabaldi é um arco extremamente recheado, cheio das melhores coisas que a gente tem em todo One Piece. Novos personagens carismáticos, reviravoltas e o desenvolvimento delas, muito background sobre a sociedade, sobre a elite e sobre os grandes governantes do mundo de One Piece. Além de um final que te deixa arrepiado, que é o foco desse vídeo aqui, mas antes da gente chegar lá, vamos revisitar os outros pedaços desse arco desde o comecinho. Então, a gente tá falando do episódio 300 e cacetada. Caso você não queira spoilers, assista o anime e venha pra cá. Acredite, isso acontece. E dentre as coisas que eu mais gosto nesse arco, dá pra destacar a constância e o ritmo. É um arco bem pequeno, se comparado aos grandes arcos de One Piece, e isso ajudou para que ele fosse bem ritmado, para que ele fosse constante, e tem uma questão que ele é bastante intercalado propositalmente. Você vai entender. Começa com ele chegando na ilha, felizes, maravilhados com aquele bioma dos manguezais, as bolhas que vão flutuando, que conseguem carregar pessoas, tá todo mundo surpreso e contente com aquela situação. E então a gente vai para baixo, quando eles começam a trabalhar a questão do preconceito. E dessa vez de uma maneira extremamente direta que pega todos os civis, e não só a elite, não só os tenryubitos, o alto escalão da marinha, mas as pessoas comuns. なんでお前らがこの島に入ることがよくねえんだよ。それはケイミーとハチの敵は何も人さらいだけじゃねえ。この諸島に住む人間たち全員が敵なのさ。 Elas simplesmente odeiam os tritões sem pensar duas vezes. Eles foram banidos para as profundezas muito tempo atrás e não podem pisar na superfície, nem andar pelas cidades ou desfrutar dos belíssimos e interessantes parques que são espalhados pelas ilhas. Parques esses que os personagens em seguida vão brincar e o clima, o mood vai pra cima novamente. A gente vê os personagens se divertindo, a Kame experimentando pela primeira vez aquele parque. 泣くほど嬉しいのか？だって子供の頃からの夢だったんだもん。 Tudo divertido, tranquilo e maravilhoso. Mas aí surge mais um problema: a escravidão. Por lá é bem comum comprar e vender gente, principalmente se eles são de uma raça diferente que já é marginalizada pela sociedade normalmente, então fica mais ainda aceitável. Com isso vem um pouco de desespero no momento que a Kame é raptada. O pessoal fica tentando descobrir para onde ela foi, para onde levaram ela, fica uma questão meio complexa, mas ainda assim não vai tão profundo. Os ânimos vão subindo novamente quando eles encontram o leilão de escravos que a Kame está sendo vendida e quando a Nami relembra que eles têm dinheiro mais do que suficiente para poder comprar de volta a amiga. Mas aí vem um problema maior e mais complicado, que são os tenryubitos. Nobres do mais alto escalão, descendentes de quem criou o mundo, segundo eles, e eles desprezam todo mundo. Quem dirá então tritões que já são desprezados pela sociedade comum? Não respiram do mesmo oxigênio que a plebe e qualquer desejo que eles possam ter, por mais absurdo que seja, se torna uma ordem. E um desses caras não só quer comprar a Kame, como ele tem muito mais dinheiro do que os chapéus de palha. 絶対に奪い返すんだから。まずはE então a gente vem pra clássica cena do socão do Ruffy. Depois do Tenryubito atirar no Hachi por ele ser um tritão e ficar zombando do corpo dele sangrando, Ruffy não conseguiu se segurar e desferiu aquele soco maravilhoso na cara do sujeito. Mas claro, isso traz consequências, e essas consequências o Ruffy sabia muito bem. A possibilidade de vir um almirante da marinha
e uma frota extremamente grande. Mas o Luffy não se importou e estava a fim de lidar com essas consequências. 悪いお前らこいつ殴ったら海軍の大将が軍艦引っ張ってくんだって。お前ら大変なことを。ま、ルフィだから仕方ないわ。 Ok, mas isso não é um problema pro trio Supernova. Com suas poderosíssimas habilidades, Luffy, Law e Kid vão fazendo linha de frente contra os marinheiros num clima totalmente descontraído, enquanto eles vão derrotando todo mundo que tá aparecendo. Eles terminam o primeiro confronto e sobra até mesmo tempo pra eles irem na casa do Rayleigh, pra ele contar sobre o passado dele com o Roger e etc. Tava tudo tranquilo. Daqui a 3 dias o revestimento fica pronto no barco e eles podem continuar a viagem. Mas aí o Kizaru chega. Vai caçando todos os Supernova que tá pela ilha, os que ele não enfrenta diretamente estão lutando com algum pacifista. Inclusive os próprios Chapéus de Palha, que depois de muito, mas muito esforço, conseguiram impedir um deles. Um esforço que fez com que todos chegassem à exaustão. O Zoro já estava destruído da última batalha, estava todo mundo cansado nesse momento. Mas aí chega o Sentomaru com mais um pacifista. E é nesse momento que as coisas mudam. O Luffy reconhece o perigo. ここは逃げよう。一緒じゃダメだ。バラバラに逃げるぞ。 Organiza o pessoal para fugir imediatamente e tenta fazer com que eles fujam em 3 grupos. Mas agora, além do pacifista, do Sentomaru, chegou o Kizaru. もう手遅れだよ。懸賞金1億2000万。海賊狩りのゾロ。 O Kizaru já chega arrebentando todos eles e colocando a vida do Zoro em xeque. E aí, o desespero vai mais alto. O Zop e o Brook tentam proteger o Zoro, mas eles percebem que não conseguem fazer nada contra o Malugia. O Zoro ia morrer, mas chegou o Rayleigh finalmente para conseguir segurar o Kizaru. E mais uma vez a gente vê o desespero estampado na cara do Luffy, gritando desesperadamente que eles não conseguem vencer aquelas pessoas e falando para todo mundo fugir. Mas não é tão simples assim. Mesmo sem o Kizaru, ainda tem o Sentomaru e o pacifista. O Luffy não consegue ajudar ninguém a se desvencilhar do pacifista enquanto ele tá correndo e batendo em todo mundo, porque tem um Sentomaru nas costas dele, que por sua vez é muito mais forte que o Luffy. O Chopper, vendo aquela situação, vendo que pode a qualquer momento perder um dos seus amigos, joga imediatamente 3 Rumble Ball na boca e se torna um monstro. Guiado pelo desespero e pelo medo de perder seus amigos, tenta fazer qualquer coisa que esteja ao seu alcance. Mais coisas vão acontecendo e dessa vez o Zop vai ser eliminado e finalmente o Kuma verdadeiro chega. E mesmo que ele tenha mandado um pacifista embora, ele se volta contra os Mugiwara e desaparece com o Zoro. E esse é o primeiro momento de uma série absurda de desespero que vem em seguida, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo com aquelas pessoas. Você viu ele falando de viagem, não sei o quê, mas ele é um inimigo que está ali para matá-los. E o cara simplesmente desaparece. Todo mundo entra em desespero, o Luffy fica tentando fazer alguma coisa enquanto tem o Chopper gigantesco gritando no fundo. O Kuma desaparece com o Brook, com o Sop e com o Sanji. Vai ficando todo mundo sem ar tentando entender o que está acontecendo, o que eles podem fazer para conseguir sair dali. O Luffy vai usando todos os seus poderes no máximo, mas não consegue nem mesmo arranhar o Kuma, que em seguida elimina o Frank. E depois, a Nami. E essa eliminação da Nami especificamente é muito icônica, porque as últimas palavras dela foram exatamente as palavras que ela disse pro Luffy no passado. E naquele momento o Luffy conseguiu ajudá-la, mas não é o que acontece agora. Depois, o Chopper. E então o Luffy se vê chorando, correndo em desespero, enquanto a Robin é perdida também. Nesse momento, ele tinha perdido todos os seus companheiros e fica no chão,
caído, esperneando, gritando o tempo todo. E aí tem um flashback de todos os personagens de quando eles entraram pro bando. Desde o Brook, que era mais recente, passando por todo mundo até chegar no Zoro, que era o primeiro do grupo. E esse momento todo é extremamente importante pro personagem do Luffy, que pela primeira vez praticamente se viu verdadeiramente encurralado. 仲間一人も救えない。 Tudo isso porque ele deu um soco no Tenryubito. Aquele soco que enquanto a gente assistia nos fez vibrar de felicidade, vendo ele caraca a cara inteira ali do Tenryubito e jogar ele pro canto. O Luffy é um personagem que sempre age pelo correto, acaba protegendo todos ao seu redor e tinha dado aquele soco justamente por isso. Por toda a injustiça que é a existência da escravidão, a nojeira da elite, o próprio absurdo que são os Tenryubitos. Ele sabia que teria consequência de dar aquele soco, mas imaginou que conseguiria passar por cima delas, assim como ele fez sempre até então, assim como foi esse arco inteiro. Alguma coisa negativa passa para uma feliz, passa para uma triste mais ou menos, depois vem para a felicidade, depois alegria, depois tristeza. E agora ele tá numa posição que não consegue enxergar nada de bom. Perdeu seus amigos, perdeu seu bando, perdeu tudo o que mais prezava por ter feito algo correto. O Luffy, nesse momento, sente na pele mais uma vez as consequências de um mundo completamente injusto. E enquanto chora, lamenta, talvez até se arrependa, o Kuma finaliza tudo, te deixando com um nó da garganta, sem saber o que pode acontecer daqui pra frente. この日、船長モンキー D ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。